E aí galera, beleza? Tamo junto aí para mais uma aula de inglês, dessa vez sobre superlatives ou superlativos. Agora, diferente da comparação, é quando falamos que uma coisa é totalmente superior a todas as outras. Nada se compara, nada chega perto daquele assunto, daquela coisa, porque em um determinado adjetivo, numa determinada característica, aquele ser é superior a todos os outros. Essa é a ideia de superlativo. E é isso que você vai aprender hoje. Assunto fácil, moleza. Você vai sair dessa aula dominando isso. Então vamos começar explicando para que serve, como a gente vai usar isso aí. Vamos lá. Para que usamos? Para destacar uma característica extrema, boa ou ruim, de uma pessoa, objeto, um animal, etc. Colocá-lo acima de todos os outros. Uma superioridade total. Não é uma comparação. Vamos ver alguns exemplos. Karen is the most beautiful girl in our class. Ou seja, Karen é a garota mais linda da nossa sala. Não tem nenhuma outra que se compare a ela. Então essa é a ideia do superlativo. É o top. Alguém ou alguma coisa ou algum animal é o top, top, top. The Volga is the longest river in Europe. Em toda a Europa, esse rio é o mais longo de todos. Lembrando que superlativo de superioridade não quer só dizer coisas boas. Nem sempre vai ser coisas boas apenas, tá? Se eu falar, por exemplo, que Jaqueline é a pessoa mais lenta do Brasil, é a superioridade total, ela é superior a todo mundo em lentidão. Então, é a superioridade, mas uma coisa ruim, beleza? Então, foquem nisso. Superioridade, superlativo, não tem só a ver com coisas boas. Pode ser também qualidades ruins. Por último, nós temos aqui um exemplo. Slugs are the least fast insects ever. Ou seja, as lesmas são os insetos menos rápidos de todos. Percebe? De todas as velocidades de todos os insetos, ele é o mais lento de todos. Então essa superioridade dele não é coisa boa. No caso aqui é uma inferioridade suprema, não é? Tipo, ele é o menos rápido. De todo o reino de insetos, ele é o menos rápido. Então nesse caso aqui, realmente a inferioridade é compatível com a situação. Vamos continuar aqui para a aula. Aqui também tem regra de adjetivo. Somente na superioridade. É importante você levar em consideração que aqui também tem a questão de adjetivos longos, adjetivos curtos, mas você só vai se preocupar com isso no superlativo de superioridade. No superlativo de inferioridade você não precisa se preocupar mais. Vamos ver aqui. Mesma regra, não é? 3 sílabas ou mais e 6 letras ou mais, ou seja, acima de 5 letras ele é longo. Agora, 2 sílabas ou menos, 5 letras ou menos, ele vai ser curto, beleza? Nós temos aqui vários exemplos e vamos montar alguns exemplos de superioridade com adjetivos longos. Superlativo de superioridade. Vamos ver aqui, Mary is the most intelligent student in the class. Ou seja, ela é a mais inteligente de todos. Como é que a gente monta essa frase? Primeira pessoa, aqui não tem pessoa 1, pessoa 2, não tem animal 1, animal 2, não tem objeto 1, objeto 2. Porque não estamos comparando dois elementos. Estamos pegando um só, uma pessoa, um animal, um objeto. Estamos dizendo que ele é o topo, ele é o melhor, ele é o superior ou o inferior de todos. Beleza? Ele é o mais de todos ou o menos de todos. Então, vamos lá. Mary is the most intelligent. Então, como é que funciona essa regra? Primeira pessoa, depois o verbo principal e depois vem the most. Lembrando que isso aqui é uma regra de superlativo para adjetivos longos. Se o adjetivo for curto, não vai ser assim que você vai fazer, tá? Então, o adjetivo tem que ser... Para entrar aqui, para ter o the most na frente, ele tem que ter no mínimo 6 letras, de 6 letras para cima, ou no mínimo 3 sílabas para cima. The most intelligent. Intelligent tem intelligent. Então tem 4 sílabas aí, né?
Então, nesse caso, ele é superior. Mesma questão do comparação, mesmo motivo. Então, intelligent é um adjetivo longo pela questão de letras. E por isso eles têm o the most. Então, como é que é a regra? Primeiro pessoa, depois o verbo, que pode ser o verbo to be, pode ser outro verbo. Depois, the most, antes do adjetivo longo. E depois o complemento, que vai ser o resto da frase. Tipo assim, ó, Mary is the most intelligent. Mary é a mais inteligente. O quê? Student. Então, Mary é a aluna mais inteligente. Se eu quisesse parar no intelligent, eu poderia? Poderia. Por quê? Mary é a mais inteligente. Só com essa frase, eu já entendi a intenção. Então, se eu quiser falar Mary é a aluna mais inteligente da turma, aí é a frase completa. Mas se eu falar que Mary é a mais inteligente, já estou dizendo a mesma coisa, evitando algumas palavras. Entendeu? Vamos para a segunda. Amanda is the most stubborn person ever. Amanda é a pessoa mais teimosa de todas. Nesse caso aqui, eu poderia tirar o person e ever? Posso. Mas como? Amanda é a mais teimosa. Só com isso já dá para entender que é a pessoa mais teimosa. Então, o que vem no complemento ele é opcional. Você pode colocar, como você pode também não colocar. Beleza? E por último, lions are the most dangerous cats in the jungle. Ou seja, os leões são os felinos mais perigosos da selva. Por quê? Mas cats não é gatos? Sim, mas cats também se refere à classe de animais que são parecidos com gatos, ou seja, os felinos, não é? Então, os leões são os felinos mais perigosos da floresta. Se eu quisesse falar que os leões são os mais perigosos, dá para entender? Dá para entender. Dá para entender. Então, assim, o complemento, ele ajuda a entender melhor. Mas se eu separar ali no adjetivo, já dá para deixar tudo bem clarinho. Agora vamos ver como funciona essa questão da superioridade, mas para adjetivos curtos. Ou seja, a gente não vai usar the most aqui. Aqui a gente vai voltar a acrescentar algumas letrinhas no final do adjetivo. E antes dele também tem uma coisinha. Vamos ver. Como é que é a regra aqui? Pessoa, depois o verbo, depois tem o the, aí vem o adjetivo. No final desse adjetivo tem o est, tá? Não esqueça. E por último o complemento. Não pode faltar o the, esse the antes do adjetivo. Nem para os adjetivos longos, nem para os adjetivos curtos. Todos eles têm que ter esse the. A única diferença é que nos longos é the e depois tem o most. Nos curtos tem só o the na frente, mas depois do adjetivo tem o est. Tem que ter o est, senão não é superlativo, é outra coisa. Beleza? Então, Mary is the smartest student in the class. Amanda is the shortest player in her team. The cheetah is the fastest land animal in the world. Ou seja, tem o the antes do adjetivo e tem o est no final do adjetivo, os dois dando uma ideia de superlativo e superlativo de superioridade. Com os adjetivos longos, tem o the most antes do adjetivo. Com os curtos, tem o the, aí vem o adjetivo e no final do adjetivo est. Fixem essa diferença na mente de vocês. Vamos para os casos especiais. Lembrando que os casos especiais número 1 eram os adjetivos longos e curtos. Agora são os casos especiais dos adjetivos curtos, tá? Agora a gente vai ver alguns casos diferenciados de adjetivos curtos que vão mudar algumas coisinhas. Não é só adicionar est. Tem que fazer uma outra mudança. Vamos ver aqui. Primeira regra. Adjetivos que terminam em consoante, vogal, consoante e são adjetivos curtos. Tem que ser adjetivos curtos. Adjetivo longo não entra aqui. O que a gente faz? Ó, big, por exemplo. Ele é um adjetivo curto, tem só 3 letrinhas e termina em consoante, vogal, consoante. A gente faz o quê? Dobra a última consoante, dobra a última letra e adiciona est. Então, se você só botar est, tá errado. Tem que dobrar o último G.
A mesma coisa acontece com hot, que significa quente. Então, quer dizer que aqui é o lugar mais quente. Como é que vai ficar? Hottest. Termina em consoante, vogal, consoante. Dobro a última letra, boto o EST. Thin, magro ou fino. Faço o quê? Dobro a última letra, coloco EST. Beleza? Caso 2. Agora, não são mais adjetivos que terminam em consoante e vogal consoante. Agora são adjetivos que terminam em consoante mais Y. Ou seja, B mais Y, C mais Y, D mais Y, consoante mais Y. O que a gente faz? Vamos ver aqui. Ó. A gente tira esse Y, troca por I e adiciona EST. Vamos ver como é que fica. Ó. Funny termina em N, consoante, né? Mais Y. Tiramos o Y fora, colocamos IEST. Ugly significa feio, então o mais feio de todos. Tiro o Y, ugly, né? Ó, L, consoante, e depois vem o Y. Tiro o Y, coloco IEST. Ugliest. E por último, silly. Tirei o Y, coloquei IEST. E o resto, só repito. Caso 3, se o adjetivo é curto e termina com a letra E, eu faço o quê? Só adiciono o ST. Não preciso colocar mais um E e depois ST, é desnecessário. Então, ó, nice. Faço o quê? Adiciono o ST. Nicest. Nice significa legal. Late significa tarde. Também significa atrasado, tá? Então ele é o mais atrasado de todos. He is the latest person. E simple, que significa simples. Simplest. É a coisa mais simples, mais fácil. Is the simplest thing. Beleza? Voltando um pouquinho, silly significa bobo. Então, João é o mais bobo. João is the silliest. Tirei Y, coloquei IST no final. E como a vida não é só feita de flores, tem algumas coisinhas, alguns espinhozinhos também. Por exemplo, bom, eu não posso falar que ele é o mais bom, tá errado. Eu falo que ele é o melhor, não é isso? No inglês, o melhor significa best. Você não vai colocar EST no final de good, não. Você vai transformar em best. Aí nós temos o bad, que significa ruim. Ele é o mais ruim. Infelizmente é o que a gente ouve por aí. Mais ruim, mais mal, mas tá errado. Significa ele é o pior, não é? Ou ela é a pior. Bad se transforma em worst. Far, que significa distante. Então, essa é a casa mais distante. Is the furthest ou is the farthest house. E little, que é pouco, se torna least, que é o menor de todos. Agora vamos para superlativo de inferioridade, ou seja, o mais inferior de todos os outros. Vamos ver como fica. Mary is the least intelligent student in the class. Ou seja, Mary é a menos inteligente de todos. Você coloca o the least. Lembrando que superlativo de superioridade com adjetivos longos, curtos ou superlativo de inferioridade, todos têm que ter esse the ali logo depois do verbo, tá? Todos eles têm que ter o the. Aí você coloca o least para adjetivos longos ou adjetivos curtos, tá? Aquela regrinha de adjetivo longo, coloco most antes. Adjetivo curto, coloco ST. Só funciona para superlativo de superioridade. Superlativo de inferioridade, tanto para adjetivo longo como para adjetivo curto, não faz diferença. Eu vou sempre colocar least no início. Beleza? Então, ó, Mary is the least intelligent student in the class. A Mary é a aluna menos inteligente. Ela é a mais inferior de todas. Ou ela é a menos de todas, né? Amanda is the least stubborn person here. Amanda é a pessoa menos teimosa aqui. Se você parar no the least stubborn, pode? Pode. Beleza? Deers are the least dangerous animals in the jungle. Ou seja, os veados ou as corças são os animais menos perigosos na floresta ou na selva.
Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividades para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!